Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus deste segundo domingo da Quaresma, 13 de março. Sejam bem-vindos a esta transmissão com vocês nos estúdios Bianca Fracalvieri. Uma saudação a quem nos acompanha através do rádio, da televisão e também pelas redes sociais. Hoje é um dia de sol aqui em Roma, como podemos ver pelas imagens, e a temperatura é quase primaveril, temos cerca de 13 graus. São muitos os fiéis e turistas que aguardam então para rezar com o Papa Francisco a oração mariana do Ângelus, hoje que recordamos 9 anos da eleição do Papa Francisco. O Papa que retomou ontem as suas atividades, pois ele e os seus colaboradores da Cúria Romana estiveram em retiro durante toda a semana. E o Papa, então, inaugurou ontem o ano judiciário do Tribunal Vaticano e também participou da missa pelos 400 anos da canonização de Santo Inácio de Loyola. O Papa, no final da tarde, deixou o Vaticano, então, foi até o centro de Roma, até a Igreja del Gesù, e ali, então, houve esta cerimônia. Na homilia, o Papa fez uma menção à guerra na Ucrânia, perguntando quanto tempo nós dedicamos à oração por esta intenção. Como sabemos, o Papa Francisco e também a Cúria está acompanhando de perto tudo o que está acontecendo no país. O Papa enviou 2 cardeais, Konrad Krajewski e também Michael Czerny, entre os refugiados na Polônia, na Hungria. Inclusive o esmoleiro do Papa, o cardeal Krajewski, conseguiu ir até Lviv, onde os russos bombardearam nessas últimas horas a cidade. Ele também esteve em outras regiões da Ucrânia para levar a solidariedade do Papa Francisco, para levar também ajudas materiais. Enquanto isso, na frente diplomática, o secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, conversou no decorrer da semana com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, para pedir o fim imediato dos bombardeios e oferecendo também a mediação da Santa Sé. Então, estamos vendo as imagens da janela, onde o Papa Francisco, daqui a poucos segundos, vai então rezar com os fiéis e peregrinos a oração mariana do Ângelus, deste segundo domingo da Quaresma. Vamos então aguardar o Papa Francisco, como dissemos, no dia 13 de março, então, de 2013, o Papa Francisco foi eleito. Hoje, então, marcamos o 9º ano da sua eleição e começa, então, o 10º ano do seu pontificado. Mas ainda alguns instantes até o Papa Francisco, então, saudar os fiéis e peregrinos. Nós também no nosso site temos uma entrevista que foi feita com o cardeal Krajewski, quando ele estava já voltando para Roma, onde ele explica e fala do que ele viu lá na Ucrânia. As cortinas então se abrem e o Papa Francisco saúda a multidão de fiéis, peregrinos. Também vemos bandeiras da Ucrânia na praça. Vamos nos preparar para ouvir a sua alocução. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O Evangelho da liturgia deste segundo domingo da Quaresma narra a transfiguração de Jesus. Ele, enquanto reza no alto do monte, muda de aspecto. A sua veste se torna cândida e deslumbrante, e na luz da sua glória aparecem Moisés e Elias, que falam com ele sobre a Páscoa que o aguarda em Jerusalém, ou seja, paixão, morte e ressurreição. Testemunhas deste extraordinário acontecimento são os apóstolos Pedro, João e Tiago, que subiram um monte com Jesus.
Nós os imaginamos com os olhos arregalados diante daquele espetáculo único. E certamente terá sido assim. Mas o evangelista Lucas nota que Pedro e os seus companheiros estavam com muito sono e que, ao despertarem, viram a glória de Jesus. O sono dos 3 discípulos aparece como uma nota destoada, e os próprios apóstolos depois dormiram também no Getsemane. A mesma coisa, durante a oração angustiada de Jesus, que havia pedido a eles para vigiar. Impressiona esta sonolência em momentos tão importantes. Lendo, porém, com atenção, vemos que Pedro, João e Tiago adormecem antes que tenha início a transfiguração, isto é, enquanto Jesus estava em oração. O mesmo no Getsemane. Trata-se, evidentemente, de uma oração que se prolongou por muito tempo, no silêncio e no recolhimento. Podemos pensar que no início também eles estivessem rezando, até que o cansaço não prevaleceu. Irmãos e irmãs, este sono fora de lugar não se parece, talvez, com muitos de nossos sonos que nos vêm durante momentos que sabemos importantes. Talvez à noite, quando gostaríamos de rezar, estar um pouco com Jesus depois de um dia transcorrido entre 1000 coisas e compromissos, ou quando é hora de trocar algumas palavras em família e não se tem mais forças. Gostaríamos de estar mais despertos, atentos, partícipes, não perder ocasiões preciosas, mas não conseguimos, ou conseguimos de alguma maneira, pouco. O tempo forte da Quaresma é uma oportunidade neste sentido. É um período em que Deus quer nos acordar do letargo interior. Despertar do letargo interior, desta sonolência, que não deixa expressar o espírito. Porque, vamos nos lembrar bem, manter acordado o coração não depende somente de nós. É uma graça e deve ser pedida. É o que demonstram os 3 discípulos do Evangelho. Eram bons, tinham seguido Jesus até o monte, mas com as suas forças não conseguiam ficar acordados. Isso também acontece conosco. Porém, acordam justamente durante a transfiguração. Podemos pensar que foi a luz de Jesus que os despertou. Assim como eles, também nós precisamos da luz de Deus, que nos faz ver as coisas de modo diferente. Nos atrai, nos desperta, reacende o desejo e a força de rezar, de olhar para dentro de nós mesmos e de dedicar tempo aos outros. Podemos superar o cansaço do corpo com a força do Espírito de Deus. E quando não conseguimos superar isto, dizer ao Espírito Santo, ajuda-me. Vem, vem, Espírito Santo, ajuda-me. Eu quero encontrar Jesus. Eu quero ficar atento, desperto, pedir ao Espírito Santo que tire essa sonolência, que nos impede de rezar. Neste período quaresmal, depois do cansaço de cada dia, nos fará bem não apagar a luz do quarto sem nos colocarmos na luz de Deus. Rezar um pouco antes de dormir. Vamos dar ao Senhor a possibilidade de nos surpreender e reavivar o nosso coração. O podemos fazer, por exemplo, abrindo o Evangelho e deixando-nos surpreender pela palavra de Deus, para que a Escritura ilumine os nossos passos e faça arder o coração. Ou podemos olhar o crucifixo e maravilhar-nos diante do louco amor de Deus, que nunca se cansa de nós e tem o poder de transfigurar os nossos dias, de dar a eles um sentido novo, uma luz diferente, uma luz inesperada. Que a Virgem Maria nos ajude a manter desperto o nosso coração para acolher este tempo de graça que Deus nos oferece. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Utigne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in questum Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Brasileiros também, na Praça São Pedro, vamos então ouvir a saudação do Papa Francisco. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, abbiamo appena pregato la Vergine rezamos Maria. a Virgem Maria. Questa settimana, Esta semana, la città che ne porta il nome a cidade que leva o seu nome, Mariupol, è diventata una città martire se tornou della guerra uma cidade mártir desta guerra que está devastando a Ucrânia. davanti alla barbarie Diante da barbárie, da matança de crianças, de inocentes e civis indefesos, não há razões estratégicas que são suficientes. Precisa acabar imediatamente esta guerra, antes que se reduzam em cemitérios. Com dor no coração, uno a minha voz às pessoas comuns que imploram o fim da guerra. Em nome de Deus, se escute o grito de quem sofre e se ponha fim aos bombardeios e aos ataques. Que se invista nas negociações e que os corredores humanitários sejam efetivos e seguros. Em nome de Deus, peço, parem este massacre. Gostaria mais uma vez de exortar ao acolhimento de muitos refugiados, nos quais está presente Cristo, e agradecer a grande rede de solidariedade que se formou. Peço a todas as comunidades diocesanas e religiosas que aumentem os momentos de oração pela paz. Aumentar os momentos de oração pela paz. Deus é só o Deus da paz e não da guerra. E quem apoia a violência profana o seu nome. Vamos rezar em silêncio por quem sofre e para que Deus converta os corações a uma firme vontade de paz. O Papa então pede uma oração silenciosa pela paz e para que se acabe imediatamente a guerra. O Papa pediu em nome de Deus. Saúdo todos vocês, romanos e peregrinos que vieram da Itália e de outros países.
Em especial, saúdo os fiéis da Diocese de Nápoles, Fuorigrota, Pianura, Florença e Carmignano, assim como a delegação do Movimento de Não Violência. E a todos desejo um bom domingo e, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até logo. Um sorriso tímido do Papa Francisco depois deste apelo tão forte pelo fim imediato da guerra na Ucrânia. O nosso Deus é um Deus da paz, não pode ser o Deus da guerra. A gente viu o semblante do Papa Francisco mudar para mais uma vez. Ele disse: me uno às pessoas comuns para pedir o fim da guerra. Esse, então, é o apelo aqui na Praça São Pedro para que termine imediatamente esta guerra. Nós nos unimos ao Papa Francisco neste apelo e assim encerramos a transmissão deste domingo, 13 de março, segundo domingo da Quaresma. Um agradecimento a todos vocês que estiveram conectados com a Rádio Vaticano, Vatican News, e mais informações no nosso site. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.